Bom dia, pessoal. Nossa apresentação é sobre o experimento Miragem na Bottle, que são as miragens em uma garrafa. Nossa dupla é composta pelo Matheus Eusébio de Lacerda e Bruno Antunes Meazini, que sou eu. Nós iremos apresentar uma pequena introdução, falaremos sobre dois tipos de miragem, a miragem inferior e a miragem superior. Falaremos um pouco sobre o experimento prático, a teoria por trás desse experimento e vamos trazer também uma conclusão sobre esse experimento. Fazendo uma introdução, explicando alguns conceitos chaves para o entendimento do fenômeno que está por trás dessas miragens. O que é miragem? Né? Miragem nada mais é do que um fenômeno óptico. Ele ocorre por causa da diferença entre o índice de refração, que faz com que a luz mude seu percurso e dessa forma altera a maneira que enxergamos os objetos. O que é o índice de refração? O índice refrativo, o índice de refração. É uma grandeza física adimensional que mede a redução de velocidade quando é transmitida através de um meio óptico. Então essa mudança de velocidade faz com que a luz tenha aí uma alteração no seu percurso inicial. Então eu trouxe duas imagens aí que são miragens. Essa da direita que a gente pode olhar da estrada, né? Isso é comum a gente ver, que parece às vezes que a estrada está molhada. Isso ocorre pelo efeito da miragem. Da mesma forma, essa é a imagem da esquerda, que a gente tem o barco flutuando. Isso ocorre também por efeito da miragem. E aí a gente, ao longo da apresentação, vai explicar o porquê que isso acontece, como o barco está flutuando, como aparece aí na imagem. Mas isso é uma miragem, é só a maneira que a gente está vendo o objeto, mas que por uma alteração aí na trajetória da luz, que influencia na nossa visão, né? Porque a visão nada mais é do que aí, a reflexão de luz do objeto, né? Que a gente consegue enxergar. Então, a gente vai explicar um pouco por que isso acontece ao longo da apresentação. Miragem inferior. Como a gente pode ver nessa imagem, né, tem uma garrafa com um vidro na frente com dois líquidos. Cada líquido, né, o líquido dessa parte inferior que está em amarelo aqui, e o líquido da parte superior. Como existe uma diferença entre o índice de refração entre esses dois líquidos, quando a gente olha através do líquido, a gente enxerga a garrafa duplicada, né, na parte de baixo. Isso seria uma miragem inferior. A gente pode ver nessa imagem onde a gente colocou um laser simulando a nossa visão para a gente tentar enxergar os raios de luz aí passando por esse líquido. E a gente pode perceber que a luz não passa reta no líquido, justamente por conta dessa diferença do índice de refração entre os dois líquidos. E essa alteração no percurso da luz que faz com que a gente enxergue essa miragem inferior. Correto? Nesse recipiente, né, onde tem as duas, foi medido o índice de refração de acordo com a altura aqui, para a gente conseguir entender. E foi plotado nesse gráfico no estudo. Então a gente pode ver que aqui a gente tem o índice de refração de 1.335 aqui, que seria para a parte de baixo, né, do nosso recipiente. E de acordo com que a gente vai subindo, né, no recipiente, a gente tem um outro líquido mudando então o índice de refração. Como os líquidos estão separados, a gente pode ver que aqui nesse ponto existe uma grande diferença, né, entre a refração entre os líquidos. Então, neste momento, quando a luz está passando por essa altura ali, né, é o momento onde ela tem o maior desvio na luz.
Então a gente pode ver aqui que faz com que tenha essas curvas aqui na luz, né? E que quando a gente olha para o objeto, a gente enxerga ele, às vezes não no local que ele está. O Bruno mostrou pra gente que a luz ela pode fazer curvas. A ideia inicial que nós temos é que a luz teria que seguir uma trajetória retilínea, mas é possível, dadas as circunstâncias certas, que ela faça uma curva, né? É, e essas circunstâncias têm muito a ver com o índice refrativo dos materiais na qual a luz está atravessando. O índice refrativo é nada mais nada menos que um índice que mede a velocidade na qual a luz se propaga naqueles materiais. E quando nós temos dois materiais com índice refrativo diferentes, como no exemplo do experimento ali que o Bruno mostrou para a gente, nós tínhamos ali álcool etílico e água, né? O, como o álcool etílico tem um índice refrativo um pouco maior do que a água, a tendência é que a luz se curve na direção daquele material que tem maior índice refrativo, né? Então, nós temos aqui uma linha imaginária em azul na figura, né? Não é uma linha física real, nós estamos separando ali os dois elementos. Temos um objeto A ali com feixe de luz em vermelho e um objeto B ali com feixe de luz em verde. A ideia aqui é que a luz do objeto A seja desviada para cima, né? E a luz do objeto B também, mas com um pouco menos de intensidade devido ao ângulo ali que ele atravessa essa linha imaginária. Podemos dizer que há uma inversão ali, em que o objeto A ele aparenta estar abaixo de onde ele realmente está, né? Daí o nome imagem inferior, né? Nós aparentamos ver algo que está abaixo de onde ele fisicamente está. Já na miragem superior, que nós vamos ver o experimento aqui nos próximos slides, aqui é o mesmo fenômeno, um fenômeno idêntico, porém aqui é ao contrário, né? Os materiais, né? Nós temos dessa vez a água acima, né? E nós temos aqui no caso abaixo da água um xarope de açúcar, né? Que tem um índice refrativo muito parecido com o álcool, né? E nesse caso aqui é de 1,37. Novamente, a luz vai se curvar na direção do material com maior índice refrativo. Nesse caso aqui, o xarope de açúcar. Então, aquele objeto A ali que está fisicamente abaixo do objeto B, ele vai aparentar estar acima, né? Devido ali a mudança ali na trajetória, ali nos feixes de luz dos dois objetos. Nós temos aqui a imagem do experimento aqui da miragem superior. Nós podemos ver ali na parte baixa ali da figura ali, e na parte de cima as mesmas letras são repetidas ali, né? Só que de cabeça para baixo, né? Então é, as letras não estão fisicamente ali, né? É só uma miragem ali, uma projeção ali que a luz, né, fez curvas ali, né, para parecer que está ali. Nós temos aqui o feixe de luz, né, muito parecido com o outro exemplo, né, da miragem inferior, só que dessa vez, né, ao contrário, né, o sentido da luz, né, está ao contrário, né, o ângulo ali, a curva que ela faz é na direção ali para baixo, né. Aqui nós temos a relação entre a altura do recipiente e o índice de refração. No eixo horizontal do gráfico, nós temos a altura do recipiente ali em metros ali, e no eixo vertical nós temos o índice de refração. Ali perto dos 2 centímetros ali de altura, mais ou menos, nós temos um índice de refração de aproximadamente 1,37, né? Esse é o índice ali do xarope, né? Como vimos aqui, né? Aproximadamente 1,37. E ali, acima ali dos 8, 10 centímetros ali no eixo horizontal, nós temos um índice de refração de aproximadamente 1,33, certo? Que é mais ou menos ali o índice de refração da água, né? Que a gente mediu aqui. O que acontece é que no meio aqui do gráfico, aqui, onde o gráfico se torna mais inclinado, que é onde os dois materiais ali se encontram, né? Então, é ali que a luz vai ser desviada. Então, se quisermos observar bem o fenômeno, nós temos que olhar ali mais ou menos entre 4 centímetros e 7 centímetros, né? Que é onde
a maior inclinação ali da reta do gráfico, onde que o fenômeno vai realmente acontecer ali, né? É entre os dois materiais ali. Nós temos aqui um exemplo aqui de miragem superior aqui no mundo real aqui, né? Nós temos a imagem de um barco na linha horizontal, né? Ali, e acima desse barco nós temos o mesmo barco, só que dessa vez ele está ali de cabeça para baixo, né? É uma projeção do próprio barco ali ao contrário, né? E isso ocorre porque aqui nós não estamos num ambiente controlado, né, no laboratório, não temos materiais diferentes, mas isso ocorre devido à diferença na densidade do ar, né? O ar próximo da superfície da água é mais denso e tem maior índice de refração, enquanto que o ar mais acima, muito mais acima, né, da água, ele é um ar menos denso, né, é um ar mais quente e tem menor índice de refração. Então, o feixe de luz ali que sai ali do navio, ele é puxado para baixo, né? Então, acontece que nós vemos ali ó, aquele navio invertido ali, que é, na verdade, o feixe de luz do navio refletido a nós, né? Puxado para baixo, conforme podemos ver aqui nessa figura aqui. Próximo ali da água ali, né? Da água mais fria, né? A luz é atraída, né? Para próximo dessa água mais fria, né? Devido ali ao índice de refração do ar. Então, na nossa imagem ali, nós temos uma perspectiva ali de estar vendo um barco que está flutuando ali muito acima, né, da linha do horizonte, né? Quando na verdade aquela imagem ali que estamos vendo é só uma projeção, né, do barco que está navegando normalmente ali. Isso acontece, né? Nós somos assim enganados, né, pelos nossos olhos, né, digamos assim, porque nossos olhos captam a luz naquele sentido ali que estamos olhando, né? Não interessa de onde que essa luz veio, né? Então aqui em vermelho, aqui nos dois gráficos, nós temos a direção que estamos olhando, né? Em azul, nós temos a direção que a luz aponta, né? Em que a luz vem, né? O feixe de luz vem. Então, no caso A ali, o feixe de luz vem e não interessa de onde o feixe de luz vem, interessa a direção que ele chega, né, quando se encontra aos nossos olhos. E no caso B, ali, o feixe de luz ele é até invertido, né? E do mesmo jeito, não importa se ele é invertido ou de onde que ele vem, mas como no fim ali ele está paralelo às linhas ali em vermelho, ali, né, ele vai ser captado pelos nossos olhos. Então nós vamos pensar que tem algo ali, quando na verdade não tem, né? É só uma ilusão. E para concluir aqui, deixar aqui alguns exemplos, né, de coisas clássicas aqui que são miragens, né? Do lado esquerdo nós temos a miragem inferior e do lado direito nós temos a miragem superior. A miragem inferior ela ocorre aqui no deserto porque a superfície do deserto é muito quente, então a luz que vem do céu, quando ela chega próxima à superfície do deserto, ela é desviada levemente para cima, para os nossos olhos. Então, quando olhamos ali no deserto, ali na terra, ali, vemos ali um pedaço do céu ali, aquilo, podemos pensar que aquilo é água, né? Na verdade, ali é o céu que está refletido ali, tá distorcido ali naquela superfície, né? Porque a luz distorceu ali quando chegou próximo da superfície muito quente, né? Então, não passa de uma miragem. E no caso direito ali, nós temos ali um contexto mais histórico, né? É uma miragem superior, né? Ao contrário do outro tipo. Dessa vez a superfície ela é mais fria, né? A superfície do mar. Então o objeto ele aparenta estar acima de onde ele realmente está, né? Porque o feixe de luz dessa vez ele não é direcionado para baixo, ele é direcionado para cima, né? Então haviam casos aí na época das grandes navegações que eram vistos barcos flutuando de cabeça para baixo e esse tipo de coisa e eram tratados como barcos fantasma, né, como sinônimo de má sorte, esse tipo de coisa, né, mas hoje, né, sabemos que existe esse fenômeno aí das miragens superiores, né, que explicam, né, grande parte aí dessas histórias, né, dessas lendas que aconteciam, né, na época das grandes navegações, né? É uma curiosidade aí. E é isso. Muito obrigado.